Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E hoje eu vou contar para você como é possível ser um mentor de negócios sem mesmo nunca ter tido uma empresa. Para você que não me conhece ainda, eu sou Karine Queda e eu tô aqui para ajudar você que quer atender empresários e empreendedores a ter mais confiança e um método para fazer isso. Bora lá para o assunto de hoje? Como será que é possível ajudar empresários e empreendedores sem ter tido uma empresa? Será que isso é possível? Neste assunto de hoje, o que eu quero trazer para vocês? Muitas pessoas me perguntam, mas Karina, eu não tenho experiência, eu nunca tive uma empresa, eu não sei gerenciar uma empresa. Como que eu vou ensinar para esses donos de empresa como gerenciar uma empresa? E aí eu posso te garantir que isso é super possível. Eu, Karina, até começar a atender empresários e empreendedores, eu nunca tinha tido uma empresa formal, pelo menos eu não considerava isso. Eu participei de algumas empresas, hoje em dia eu enxergo isso, mas lá quando eu comecei, para mim eu tinha essa mesma dúvida. E aí, a primeira coisa que eu quero te falar, se você nunca teve uma empresa, você precisa, muito mais do que quem já teve, conhecer como é a vida de um empresário empreendedor. E como você faz isso? Eu fiz isso de que forma? Eu fui entrevistar empresários. Então, eu achei uma forma de conversar com esses empresários, para eles me contarem um pouquinho como era a vida deles, como a empresa tinha surgido, por que aquela empresa apareceu. Aí algumas empresas apareceram porque vieram de família, outras empresas apareceram porque a pessoa perdeu o emprego e tinha que fazer alguma coisa, então ela decidiu ter uma empresa. Cada empresa surgiu de uma forma. E essas conversas, lá atrás, eu fiz mais de 20 conversas. E nessas conversas eu aprendi muito sobre empresas. Então, eu, Karina, comecei por aí. E é um começo muito legal, porque você começa a conviver com essas pessoas. Então, primeira coisa que eu fiz foi fazer entrevista. Outra coisa que eu fazia muito, como eu não tinha tido empresa, eu não sabia o que era esse mundo, eu comecei a enxergar ao meu lado pessoas que eram empresários e empreendedores. E comecei a conversar mais com elas. Então, por exemplo, eu participava na época de um grupo de motos, onde várias pessoas do grupo tinham empresas. Eu comecei a conviver mais com essas pessoas, entender um pouco mais como era a vida delas, o que acontecia, o que elas faziam. E aí, com isso, eu fui interagindo mais com esses empresários e empreendedores. Outra coisa que eu fazia, ainda fazendo parte desse relacionamento, era participar de grupos de negócios. Não sei você que está aqui comigo, mas uma coisa bem interessante é estar no meio de empresários e empreendedores. E quando você participa desses grupos de negócios, tem muito empresário e empreendedor lá. E você começa a entender um pouco mais como funciona a cabeça desse empresário e empreendedor. A primeira dica de hoje, se você nunca teve uma empresa, você precisa estar no meio de empresários e empreendedores. Então, você precisa cavar esse relacionamento. Porque no nosso dia a dia, pode ser que a gente nem estivesse ligado em quantos empreendedores e empresários estão à nossa volta. Mas quando a gente liga uma chavinha, a gente começa a perceber que tem muito mais empreendedores e empresários do que a gente imagina. Outra coisa, se você já trabalhou no mundo corporativo, você precisa usar tudo que você conhece, tudo que você aprendeu. Para quê? Para poder atender esses empresários e empreendedores. Porque eu costumo dizer que tem muito empresário que só não faz melhor porque ele não sabe. E quando a gente ensina ele, e como mentor de negócios, a gente ensina muita coisa para os empresários, eles começam a fazer, a aplicar aquilo que eles aprenderam e o negócio deles dá um salto em resultado. Se você está aqui comigo, com outro tipo de pessoa, que pode não ter tido empresa, mas que trabalhou muito com empresas. Se você é ou foi um consultor, com certeza você conhece muito sobre empresas, mesmo que você nunca tenha tido uma. Então, você pode usar todos esses seus conhecimentos para ajudar os empresários e empreendedores a terem mais resultados, a olhar para as finanças, a organizar a gestão do negócio deles. Tanto a gestão de processos, gestão de pessoas, você pode ajudar muito esses empresários. E aí,
Como mentor de negócios, o que eu falo? A gente olha um todo. Mas se você já viveu pelo menos um dos pilares que eu costumo falar, com certeza você consegue ser um ótimo mentor de negócios. E quais são esses pilares, Karina? Os 3 pilares que eu falo para os meus mentorados são dinheiro, liderança e gestão. Onde gestão eu foco principalmente na gestão de tempo e de processos. E tudo isso é envolto pela estratégia e pela cultura da empresa. Então, a gente consegue ajudar outras pessoas mesmo sem a gente ter passado por aquilo que ela está passando hoje. Eu consigo ajudá-la como uma visão externa, como uma visão de fora, como uma pessoa que vai fazer perguntas para ela do negócio dela e que ela nunca parou para pensar. Só que elas podem mudar radicalmente o rumo do negócio delas. Eu costumo dizer que quando chega um negócio diferente, que eu nunca atendi, a primeira vez que eu atendi uma padaria, eu não sabia nada de padaria, gente, de verdade. Não tinha a mínima ideia de como funcionava. Só que você vai aprendendo tanto, que depois você consegue discutir normal com uma pessoa que é dono de padaria. Hoje eu converso com donos de padaria, com donos de farmácia. Todos os assuntos que eu já passei com os meus clientes, hoje é muito mais fácil para mim conversar com alguém que tem uma padaria, que tem uma farmácia, que tem uma loja de roupa, porque eu já sei mais ou menos os problemas que aquela pessoa passa. Então fica mais fácil quando você conhece o negócio. Mas não é porque você não conhece que você não pode ajudar aquela pessoa. Você precisa ser curioso. Porque se você for curioso, fizer as perguntas para aquela pessoa, você vai aprender o negócio e melhor, ajudar aquela pessoa a melhorar o negócio dela. E aí é muito legal porque a gente começa a entender detalhes do negócio, porque a gente está ali ajudando o nosso cliente a resolver o problema dele. E quando a gente está genuinamente querendo resolver o problema, a gente vai ter uma visão pensando, olhando muito de fora e falando, nossa, isso aqui, o que eu faria se essa empresa fosse minha? Tanto é que é uma das coisas que eu falo, que eu costumo dizer para os meus clientes é, você neste momento acabou de ganhar uma sócia. E o que um sócio faz? O sócio não precisa saber daquele negócio, mas ele precisa questionar, porque aquele negócio sim precisa dar dinheiro, porque o dinheiro dele está investido ali. Então eu falo para os meus clientes que eles acabam de ganhar uma sócia quando eles me contratam. Por quê? Porque eu estou ali para ajudá-los a aumentar o resultado do negócio. Porque eu falo para eles, eu não quero um negócio que não tenha resultado. Negócio que não tem resultado, eu não quero para mim. Então, para eu ser sua sócia, ele vai ter que ter resultado. O que eu costumo dizer é que eu trabalho com o dono da empresa para que ele cresça e aí sim a empresa dele cresce. Por quê? Porque o negócio é só um reflexo do dono. Então, eu quero criar um dono muito melhor, como pessoa, como empresário, como uma pessoa que sabe gerir uma empresa. É isso que eu faço como mentora. Então, eu quero deixar muito claro para você que está aqui comigo que você não precisa ter tido uma empresa para ser um mentor de negócios. Obrigada. Um beijo para vocês.